E aí, meus amigos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo super interessante aqui no canal Mais Que História, onde te mostramos aqueles detalhes escondidos nas melhores e mais famosas histórias. E hoje vamos explorar os mistérios e polêmicas envolvendo o energético mais famoso do mundo, o Red Bull. Afinal, você sabe como surgiu essa bebida? Ela vem mesmo de um touro? E tem cocaína na fórmula da Red Bull? Bom, fique aí que algumas dessas respostas vão te deixar de queixo caído. Então, antes de mais nada, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum vídeo incrível como esse. E se gostar dessa história, deixe o seu gostei para apoiar nosso trabalho. Bom, sem enrolação, vamos pro vídeo. Diferente do que muitos pensam, o energético mais famoso e vendido no mundo não era originalmente chamado Red Bull. Na verdade, lá no ano de 1975, o empresário tailandês Chaleo Yovidia inventou uma bebida chamada Kratin Daeng, que era vendida em postos de gasolina e pequenos comércios locais, e tinha como objetivo dar uma energia a mais e ajudar os caminhoneiros a não dormir ao volante, e também ajudar trabalhadores de fábricas a cumprir suas longas jornadas de trabalho. Na época, ele nem era chamado energético, mas sim tônico, já que essa categoria de bebidas energéticas ainda nem existia no mercado. Aí essa palavra Kratin Daeng significa gauro vermelho em tailandês, e essa bebida era basicamente formada pela combinação de taurina, cafeína e açúcar, com o açúcar e a cafeína sendo dois estimulantes poderosos. E em um certo dia, no ano de 1982, um empresário austríaco chamado Dietrich Mateschitz estava em uma viagem de negócios na Tailândia e sofria com o chamado jet lag, ou seja, com o cansaço e o sono devido às diferenças de fuso horário em suas viagens pelo mundo. E ao provar o Kratin Daeng, Mateschitz ficou impressionado com o poder dessa descoberta e correu atrás do criador dessa bebida para tentar levar ela para o mundo. Dessa forma, ele conseguiu comprar 49% da empresa do criador dessa bebida, e depois de realizar algumas mudanças, principalmente focadas na quantidade de açúcar, deixando ela um pouco menos doce para se adaptar ao paladar dos ocidentais, o Kratin Daeng foi renomeado como o Red Bull, que, adaptando um pouco o nome da bebida original, agora significava touro vermelho, e em 1987 ele levou o Red Bull para o mercado europeu, chegando cerca de 10 anos depois aos Estados Unidos, que hoje é um de seus maiores consumidores. Daí pra frente, o Red Bull foi um sucesso de vendas e criou uma categoria nova no mercado, que hoje tem várias e várias marcas de energéticos concorrentes. Mas se engana quem pensa que essa história não teve seus perrengues no meio do caminho, já que para se manter no mercado, o Red Bull precisou vencer várias barreiras, como por exemplo, a colocada por alguns países devido ao energético supostamente ter cocaína em sua fórmula. Até na Alemanha, a comercialização do Red Bull foi proibida por um tempo devido a isso. Mas e aí, tinha ou ainda tem cocaína na fórmula da Red Bull? Bom, a resposta oficial da marca é que sim, folhas de coca são usadas como aromatizante do Red Bull. Mas calma, pode ficar tranquilo, já que antes de irem para a bebida, essas folhas passam por um processo onde são retiradas todas as partes alcaloides da cocaína, ou seja, toda a parte entorpecente e que causa efeitos em quem consome, deixando apenas a parte aromática dessa folha, como era o objetivo. Até a marca informa que a quantidade usada é tão pequena que, para que os efeitos entorpecentes comecem a ser sentidos, seria necessário o consumo de 12 mil litros de Red Bull de uma só vez. E mesmo assim, esse efeito ainda seria bem leve, ou seja, pode ficar tranquilo e continuar consumindo seu Red Bull sem preocupação, já que você não será afetado por nenhum efeito entorpecente.
Deixando um pouco as polêmicas de lado, uma curiosidade interessante é sobre a quantidade de cafeína, que é o principal estimulante do Red Bull, onde em uma lata do energético de 269 ml temos cerca de 80 mg de cafeína, o que é quase a mesma quantidade que você teria ao tomar uma xícara de café. Claro que unida à taurina, o efeito do Red Bull é potencializado e assim ele fica muito mais poderoso do que o nosso cafezinho. E falando em taurina, você já se perguntou o que é isso e qual a função dela no energético? Bom, a taurina é um aminoácido encontrado naturalmente no corpo humano, e ao contrário do que muitos pensam, ela não tem poder estimulante, assim como a cafeína, e sua função na bebida é outra. Na verdade, a taurina é responsável por evitar que a cafeína e os outros componentes do energético acelerem demais nosso cérebro a ponto de ele não conseguir se concentrar e dessa forma, o energético perderia totalmente a sua utilidade. Com esse aminoácido adicionado à receita, o seu cérebro é estimulado pela cafeína, mas consegue manter o foco e continuar suas atividades normalmente, sendo essa uma das grandes vantagens dos energéticos sobre outras formas de estimulantes, como o próprio café. Até sobre a taurina, informações indicavam que a Red Bull e outras marcas de energético retiravam essa substância da urina ou do sêmen de touros, e que por isso a bebida teria o nome Red Bull. Mas não, pode ficar tranquilo também, já que por mais que a taurina está sim presente no organismo dos touros, assim como de todos os mamíferos, incluindo o ser humano, a taurina presente no Red Bull não é derivada de animais, mas sim é produzida sinteticamente por empresas farmacêuticas para garantir a mais alta segurança no consumo dessa substância. Ainda falando de curiosidades, você sabia que o animal representado no logotipo da Red Bull na verdade não é um touro? Exatamente, apesar da palavra bull significar touro, o animal escolhido pela marca é um gauro ou um bisão indiano, que é a maior espécie de bovino selvagem do mundo e vive normalmente na Ásia. E esse animal foi mantido no logotipo como meio que uma homenagem ao nome original da bebida, Kratin Daeng, que como eu disse significa gauro vermelho. Me conte aí, você sabia dessa? E outra coisa que eu acho que você não sabia é a estratégia que o fundador da Red Bull usou para que o energético caísse no gosto das pessoas, principalmente dos jovens na Europa. A história conta que Mateschitz, que atuava na área de marketing, teve a ideia de pagar festas universitárias para alunos populares de algumas universidades e nessas festas ele distribuía o energético Red Bull para todos eles de graça, para que sentissem o efeito da bebida e conseguissem aproveitar melhor as festas e no dia seguinte ainda ter energia e foco para estudar normalmente. Com essa ideia genial, o Red Bull acabou se tornando a bebida dos jovens e aos poucos foi caindo no gosto de todos, sem ter mais a necessidade de realizar essas festas para divulgar seus produtos, já que depois de um tempo, os jovens passaram a comprar por conta própria os energéticos para servir em suas reuniões sociais. Esse sucesso todo se reflete nos números da marca, que apontam que já foram vendidas mais de 50 bilhões de latas de Red Bull em quase 170 países, sendo atualmente a bebida energética mais consumida no mundo. E agora, ainda seguindo a estratégia de marketing de seu dono, Mateschitz, ao invés de patrocinar festas universitárias, a marca tem focado seu marketing atualmente em patrocinar modalidades esportivas, como equipes de corrida, que têm conquistado títulos por todo o mundo nos mais altos níveis, como na Fórmula 1, por exemplo. Assim como times de futebol de vários países e também vários atletas de alto nível, que levam a marca Red Bull para o mundo e vincula o energético como uma bebida que te deixa no mesmo nível desses atletas campeões. Mesmo com tanto sucesso, o Red Bull já trouxe problemas sérios de saúde para algumas pessoas,
mas não devido a algum risco causado por sua fórmula ou por alguma substância usada, mas sim devido ao consumo exagerado de Red Bull. Por exemplo, existem casos de pessoas que sofreram com palpitação no coração ou dificuldade para respirar. Até uma mulher supostamente perdeu parte de sua visão devido ao consumo excessivo de Red Bull, já que em um só dia ela consumiu nada menos do que 28 latas do energético, o que, claro, não faria bem de forma alguma. Bom, finalizando esse vídeo, uma última curiosidade. Você sabia que em 2014 a Red Bull foi processada por propaganda enganosa por usar o famoso slogan Red Bull te dá asas? É isso mesmo, um consumidor entrou na justiça pedindo uma indenização, já que mesmo consumindo Red Bull por 10 anos, o energético nunca te deu asas de verdade, com a marca optando por nem disputar na justiça contra esse consumidor, pagando a ele uma indenização de 13 milhões de dólares, tomando um pouquinho mais de cuidado com suas propagandas daí pra frente. De qualquer forma, ninguém pode negar que a marca Red Bull revolucionou o mercado das bebidas e ao entrar em um supermercado hoje, podemos ver dezenas de marcas inspiradas nessa história de sucesso que começou lá atrás de uma forma bem simples, com uma ideia, e hoje é uma das maiores empresas do mundo, o que nos mostra que às vezes basta correr atrás de nossos sonhos e ser criativo e assim, quem sabe eu ou você não pode ser a próxima história de sucesso que contaremos aqui em nosso canal. Bom, por enquanto eu fico por aqui, mas inscreva-se e ative as notificações, já que muito em breve traremos mais uma história incrível como essa aqui no canal Mais Que História. E se quiser continuar com a gente mais um pouco, eu vou deixar essas duas sugestões de vídeos para você assistir agora.